Ela tá te mostrando. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Pelo segundo período que nós estamos aqui. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na presença dEle, agora nesse segundo período, estudando sobre o ser de Deus, seus atributos, tratando sobre a justiça de Deus, que muitas vezes é confundida com a ira de Deus. Temos tratado, na semana passada nós falamos que o princípio desse tema é que nós nunca devemos pensar que as coisas boas que temos procedem de nós mesmos. Tudo procede do Senhor. Glória a Deus. Nunca devemos pensar que as coisas boas que temos procedem de nós mesmos. Tudo vem do Senhor. É o princípio que estabelece o conceito da humildade. Quando você entende que tudo procede de Deus, você não consegue olhar para o seu próximo como se você fosse superior a ele, que é o que nós fazemos. Nós olhamos para o nosso próximo como que ele não consegue entender sobre isso? Como é que ele não consegue entender sobre o governo? Como é que ele não consegue entender sobre as leis espirituais? Como é que ele não consegue fazer isso? Porque nós achamos e entendemos que o que nós temos procede de nós. Nós geramos. Nós pegamos a semente, colocamos no chão, abrimos, fechamos, cuidamos, com o tempo, tudo nós que fazemos. E na verdade isso não é verdade. Quando fazemos coisas boas e que agradam a Deus, quando temos coisas boas que fazem bem aos outros, devemos entender que tudo foi dado graciosamente por Deus. Qualquer diferencial que exista entre você e um ente querido seu, um amigo ou um inimigo, em que você não consegue entender o agir daquela pessoa, não é porque você é bom em si mesmo. É mais fácil quando você se compara com figuras como, por exemplo, Hitler. Quando você se compara com figuras como Stalin, como Mussolini. Você olha para essas pessoas, Hugo Chávez, você olha para essas pessoas e fala assim, como que essa pessoa faz isso? Quando você pergunta por que essa pessoa faz isso, você está internamente falando, eu não sou como ele, eu não sou como ela, porque eu sou bom. Nós quase que temos um prazer inerente, em ver algo errado na vida dos outros, porque nós podemos olhar e falar assim, ele faz e eu não faço. As bênçãos da justiça remunerativa, e entendendo que remunerativa não tem a ver com o sentido de remuneração de um trabalho em que eu faço, eu tenho direito a, e sim no sentido de que Deus nos abençoa, são produtos de um pacto que foi feito com o Senhor em algum momento. O Senhor estabeleceu um pacto com Israel lá atrás, um pacto inicial com Abraão, Isaac e Jacó, e aquele pacto era um pacto que era extensível não só para os judeus daquela época, que na época não eram judeus, eram hebreus, mas também para as gerações seguintes. E quando Deus faz isso, Ele está expandindo isso para mim e para você. É apenas por isso que você hoje tem um pouco de visão do lado espiritual. Porque se Deus tivesse decidido que o povo judeu ia continuar sendo o povo querido dele, e só eles, você não iria conseguir entender. Eu não conseguiria entender, não iria haver nada. Se Cristo não tivesse vindo e tivesse continuado a manutenção das obras da lei com o templo e tudo mais, quando tocasse a trombeta, todo mundo que não tivesse sangue judeu ia pro inferno. Todas as bênçãos procedem de Deus. É uma expressão da bondade divina atrelados ao pacto. Ele faz o pacto, Ele faz a aliança. Eu e você
participamos desse pacto por graça de Deus, mas nós o rompemos todos os dias, todos os momentos. Se fosse um pacto segundo um princípio civil aqui do Brasil, Deus tinha todo o direito de falar assim: acabou. Eu fiz um pacto com a Shirley, eu fiz um pacto com o Cláudio, eu fiz um pacto com a dos reis, em que eu faço coisas em detrimento do que eles façam. Se tiver algum rompimento dos dois, então esse pacto está cancelado, esse contrato está cancelado. Só que como Deus ele é fiel e ele prometeu, ele não quebra, independente do que você venha fazer. A recompensa da obediência, resultado da promessa a recompensa da obediência da criatura é, em consequência, resultado da promessa divina. Por que que você persevera em meio a lutas e dificuldades e você não chuta o pau da barraca? Como a gente vê pessoas que estão em alguma situação, em que a situação ela vai ficando grave, tira a vida, seja dela, de um outro. Entra num shopping com uma metralhadora R15 e... Por quê? Porque nós temos um pacto com o Senhor e outras pessoas não têm este pacto com o Senhor, que é o princípio da humildade. Se você entender isso, só isso nas Escrituras, se você entender só isso nas Escrituras, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho procede de Deus. Como o que eu tenho procede de Deus, eu tenho que olhar para o meu irmão com mansidão, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio. Glória a Deus. Não existe obrigação do Criador de recompensar o que o serve, mas ele faz isso porque ele prometeu no seu pacto. Quando damos a Deus alguma coisa, não temos que nos orgulhar, porque tudo que damos é produto direto daquilo que ele nos dá. Quando Deus recompensa um crente por sua severa luta, e todos nós, eu e você, passamos por lutas. Quando Deus recompensa um crente por sua severa luta contra o pecado dentro de si, Ele não recompensa a luta de Deus. E aí está o erro da batalha espiritual. Quando se pensa em batalha espiritual, que os pessoas vendem aí nas igrejas, em que há a figura do diabo como o poderoso, parece que Deus está lutando contra o diabo. Parece que Deus está lutando para conseguir a sua atenção. Então, se Deus não fizer um milagre, se Deus não te der alguma recompensa de alguma oração, você não vai olhar para Ele e Ele vai ficar triste. A recompensa da batalha espiritual é de você ter vencido a luta e não Deus. Deus ele controla tudo. Você tem que entender que a batalha espiritual ela não está no nível divino, ela está no nível pessoal. Quando o Senhor fala para a gente não nos conformar com este mundo, mas mudar a nossa mente, Ele está falando de uma luta interna minha e sua. Não está falando da luta de Deus. Deus não tem luta nenhuma. Hoje a Manu está atacada. A luta não é de Deus. A luta é minha e sua. Embora a luta tenha sido começada, sustentada e feita e bem sucedida pelo Espírito Santo, todavia ela foi antes de tudo um conflito humano com o pecado. Não é um conflito divino. O problema existe por sua causa, por minha causa, não é por causa de Deus. Parece que Deus ele perde o controle. Parece que Deus está dormindo, deu um cochilo na rede. Deus não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Porque nós adoramos colocar a culpa no outro. Só dos reis não conseguem. Só dos reis ela não põe a culpa nos outros. Então, todos os outros seres humanos põem a culpa nos outros. Eu ponho a culpa. Eu ponho. Há uma qualidade humana e pessoal na virtude da obediência, mas isso não pode ser exagerado como se Deus fosse nosso devedor. Deus é justo quando remunera ou quando nos concede às suas criaturas
porque Ele é fiel às suas promessas, não porque é devedor dos homens. Quando a justiça é dirigida a transgressores da lei, ela muda de nome, de remunerativa para retributiva. Essa justiça retributiva não é para você enquanto cristão, porque nós vamos começar a falar sobre ira. Justiça retributiva é aquela que se refere à aplicação das penalidades. Justiça retributiva também é chamada de justiça punitiva, e ela está vinculada diretamente à manifestação da ira de Deus. Deus se ira? Deus não é só amor. Deus não é só um Deus que é aquele bom velhinho, aquele Deus assim que fala assim, tá tudo bem, meu filho. Fala assim, olha, se eu chegar e falar assim para minha filha, filha, você não pode comer isso. Aí ela chega e vai lá para minha mãe e fala assim, ô vovó, eu tô com tanta vontade de comer isso. Papai falou que não pode. Ô meu netinho, vem aqui. A vovó vai fazer isso por você. Mas faz. Não fica nem vermelha, né? Justiça retributiva é a mesma coisa que justiça punitiva, é vinculada à manifestação da ira divina. Sim, Deus se ira. Deus, Ele se manifesta, Ele é irado o tempo todo o tempo. Só não nos consome por causa do sangue de Cristo. Aleluia. Porque a vontade de Deus é voar no seu pescoço, de destruir. Mas Ele não pode, porque Ele fez um pacto lá atrás e Cristo pagou o preço. Um acordo, né? Foi feito um acordo, Ele não quebra. Ainda que não houvesse lugar para ela antes da queda, todavia ela tem um lugar proeminente e necessário no mundo cheio de pecaminosidade. Romanos 1,32, Rayane. Por favor. É sobre a vontade de Deus que é destruir e Ele é contido pelo sacrifício de Cristo. O que é chamado de essa frase? Eu vou ter que procurar um texto específico, mas ele odeia o pecado e odeia o pecador. E esse ódio dele se manifesta na destruição. A gente vê, por exemplo, a figura de dilúvio. No dilúvio, ali é a manifestação da ira de Deus sem o amparo, ou digamos assim, a proteção de Cristo. Ele vai destruir tudo. Ele quer destruir tudo. Ali na figura de Moisés, por exemplo, quando há o pecado, Deus fala, eu não vou mais com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Eu quero levantar de você, Moisés, uma pessoa, um povo santo. O que ele queria fazer ali? Entenda que não é que Deus ele é louco e aí o homem intervém com a ação, não. Tudo é dentro do plano dele, porque tem todo um conceito da ação divina de Cristo, tem todo um plano que está planejado, mas a vontade de Deus era destruir. E aí ele estabelece, por que Deus fala assim, eu não vou mais destruir o povo por água? Por que ele fez isso? Porque senão ele ia fazer o quê? Destruir o povo com água de novo. Ele estabelece regras para o conter. É muito doido pensar nisso na figura divina, mas é isso que ele faz. Quando ele vai estabelecendo as normas e regras do pacto, é como se fosse um freio, porque tem de um lado a santidade dele e a justiça. E isso foi tão sério que não bastava Paulo morrer ou Shirley morrer, tinha que morrer ele, na figura do filho dele, para que a justiça fosse paga. Porque quando você sofre qualquer tipo de ônus muito sério, qualquer reparação que eu faça nunca é suficiente. Se eu for lá e matar um pai, uma mãe, um irmão seu, eu posso entregar a minha vida para você, não vai ser suficiente para curar a sua dor. O que ele faz? Ele se mata para poder pagar isso. Então esse sentido da destruição divina, da ira divina, é algo que é manifestado plenamente, por exemplo, no inferno, em que toda a humanidade, eu conversava com alguém essa semana,
e a pessoa me falava assim, dois estão na cama, um vai, outro fica, dois trabalhando, um vai e um fica, será que é 50% a proporção, né? Eu acho que não. Ali é muito mais no sentido da gente ter algo, porque você sempre tem alguém perto de você, ou que trabalha com você, ou uma pessoa que mora com você, sei lá, alguma coisa desse tipo, para você estabelecer o grau de preocupação que você tem que ter, o grau de gravidade com a situação em que metade some, e é muito mais. Imagina a população mundial, de Adão até o último, sendo consumido algo em torno de, proporção minha, né? 85, 90% disso sendo jogado no inferno. Imagina a ira de Deus. É uma coisa muito séria e muito grave. Você pode entender que Deus nos odeia. Eles amam, já entendi que ele é Deus, mas ele ama o Deus do sacrifício. Única e exclusivamente. Deus nos ama por causa do sacrifício de Cristo. Se você tira o sacrifício de Cristo, já era. Dilúvio está aí, entendeu? No final dos tempos, quando tocar a trombeta, não vai ser por água, vai ser por fogo. Não sei como vai ser essa mudança, mas lá em 1 Pedro, acho que a 1 Pedro está dizendo assim, que vai ser mudado tudo, vai ser consumido por fogo, um fogo consumidor. Não sei se vai ser físico, se vai ser literal ou não, mas esse mundo que nós vivemos hoje, do jeito que está aí, se Deus não tivesse prometido, já tinha sido afogado de novo. Tinha sido afogado. Romanos 1,32. Pode ler? Por gentileza. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte se tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que assim procedem. Olha que maluquice isso! Ele está falando nesse texto, Romanos 1,32, que a gente sabe que está errado, sabe a consequência disso e continua fazendo, e além de fazer, apoia os outros. Romanos 2,8, Raiane ainda. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ira sobre todo mundo que é desobediente. Nós somos o quê? Desobedientes. Romanos 12,19. Pode continuar, ele. 12,19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pastor, eu estou tendo respaldo bíblico para ficar irado quando eu quiser. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, não pratique. Deixa para quem é devido. Deixa a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se não tivesse essa segunda frase, ele ia falar assim: pega o facão e sai cortando o pescoço de quem indigna você e quem pisa na bola com você. Romanos 12,19. A construção disso não ficou legal. Tá? A construção, esse dar lugar à ira, ele não está falando para você deixar fluir, e sim abrir mão. Dar lugar à ira, nesse contexto aqui, e aí nós temos que entender, que nós temos que ler todo o texto para você entender o contexto. Você não pode sacar uma frase dessa e falar assim: agora eu vou dar lugar à minha ira. Hoje é meu dia de fúria, eu vou sair batendo em todo mundo. Se eu for lá no McDonald's e o cara me der um hambúrguer diferente, eu vou queimar, entendeu? Se a minha filha chorar, eu vou gritar, entendeu? Eu vou dar lugar à minha ira. Não, não é isso. Dar lugar à ira, nesse contexto aí, é abrir mão do direito. Eu não vou vingar, eu não vou me vingar. Deixa pra lá, é o contexto de, olha aqui, olha aqui. Eu vou retribuir o que estão fazendo com você. Eu vou dar a paga. É dar lugar à ira do outro. Hã? Dar lugar à ira do outro.
Não, é não manifestar a sua ira no outro, naquele que é devido. Você pisa na bola comigo, eu tenho todo o direito de ir lá e acabar com você. Em vez disso, eu faço o quê? Deixa para lá. É que dá lugar à ira, essa construção parece que você não dá lugar à ira, é deixar ir, deixar passar, não tomar, você querer aplicar a justiça sobre a sua vida. O que está errado, filho? Muito bem, mas entendeu? Você não tem direito a dar lugar à sua ira, não tem. Não tem, por quê? Toda manifestação de ira sua e minha é pecado. Quem tem ira santa? Somente Deus. Ele olha para a situação e julga de uma maneira correta, sem bronca, sem ser passional. A pessoa me prejudicou, então agora não. Ele julga de uma maneira justa e correta. Por isso que ele fala: a vingança é minha. 2 Tessalonicenses, Felipe. Por quê? Você já sabe o capítulo? Falou parece que ele está lendo os meus pensamentos. 2 Tessalonicenses, qual capítulo? Bom, isso aí. versos 6, 7, 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 9. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ele está falando dessa diferença. E ele olha e fala assim: se ele não vingar você aqui na terra, ele vinga depois. Porque ele fala: na vinda do Cristo você vai ser vingado. Você que procura agir de uma maneira correta, quando você procura agir de uma maneira correta e você é rejeitado, ele fala: no dia do juízo vai ter. Eu fico olhando e pensando. A gente vê, volta à condição trazendo à tona o negócio do feminismo e mulheres se virando. Eu fico imaginando a quantidade de homens, homem, indo para o juízo por não ser sacerdote, por ter feito o que é mal à sua família. Eu fico imaginando aquela fila enorme. E aí Deus vai julgar um por um: olha, você fez isso ou deixou de fazer isso. Ainda que não houvesse lugar para ela antes da queda, todavia ela tem um lugar proeminente e necessário no mundo cheio de pecaminosidade, é o nosso mundo. Até os pagãos têm noção da justiça retributiva de Deus. Atos 28, verso 4. Seba, por gentileza. Você leu já, irmão Cláudio? Lê para mim aí, Atos, em vez do Sebastião, Atos 28, verso 4. Atos, capítulo 28, verso 4. E os bárbaros, tendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Historinha. Apóstolo Paulo está viajando. E aí está indo para Roma, ele falou assim: eu quero César, eu quero apresentar César. E ele começa todo um caminho de navio para ir para César. Ele, como cidadão romano, ele tinha direito. Eu falei: eu apelo para César. Tinha esse direito. E aí no caminho, a tempestade joga de um lado para outro, não sei o que, o barco quase que naufraga.
E aí, apóstolo Paulo, junto com as pessoas, são resgatadas. Estão lá na praia, lá os nativos recebem eles, fazem uma fogueira, pega manga, pega coco, lá, vai lá, dá para eles comer, faz frita os peixes. Quando eles vão fazer a fogueira, aí a fogueira estava meio fraca, o apóstolo Paulo vai pegar uns gravetos para colocar a graveta lá para a fogueira ficar mais forte. Quando ele coloca a mão, a cobra vem, nhaco! E aí a hora que ele levanta a mão, a cobra está pendurada na mão dele assim, mordida, não soltou não. Os bárbaros, quem que são os bárbaros? Aqueles que não conhecem a Deus, eles olham e falam, esse homem é assassino, porque se ele escapa do mar, do que eles passaram, para morrer aqui, quer dizer que a justiça não vai dar trégua para ele, enquanto não matar ele, que é o que nós estamos falando. Até os pagãos têm uma noção dessa justiça retributiva de Deus. Você fez mal, você vai pagar. Você vai pagar. Por causa da natureza do próprio Deus, a justiça divina está original e necessariamente obrigada a castigar o mal. Deus, ele é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque assim ele estabeleceu. Ele, dentro da justiça dele, ele falou assim: eu, para ser Deus, tem que ter isso. Eu, para ser Deus, eu castigo aquele que é o mal e premio aquele que faz o bem. Ele que disse. Ele que estabeleceu. A gente vê isso lá em Deuteronômio. Fala assim, olha, se você seguir esse caminho, você vai ser abençoado, senão você vai ser amaldiçoado. Ele define. E por ele ter feito assim, ele não pode voltar atrás. É pacto dele. Deus não precisou entrar num pacto para castigar o mal, mas ele entra num pacto comigo, com você, para não incidir o mal e fazer o bem. Porque o que nós merecemos? Deus não precisou entrar num pacto para castigar o mal, como fez para recompensar a santidade. O pacto, no caso da transgressão, não é pactual, mas necessário por causa da natureza divina. A justiça punitiva é um atributo cujo exercício é necessário por causa da transgressão da lei moral que ele mesmo definiu. As pessoas que estão criando novas leis morais aqui na sociedade, eu beijo homem, eu beijo mulher, eu beijo quem eu quiser, eu faço isso, faço aquilo. Essa lei moral é contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. O que ele faz? Ele tem que punir. Deus não pode baixar uma lei, estabelecer um decreto, estabelecer uma penalidade, ameaçar, penalizar e não fazer nada. O que a gente faz com os nossos filhos? Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se você não fizer isso, a consequência é essa. Aí chega na hora, deixa pra lá. Deus não pode fazer isso, pela essência. Se ele for acabar tudo em pizza, ele deixa de ser Deus. Ele definiu assim. Ele não pode baixar uma lei, estabelecer uma penalidade, ameaçar penalizar e todavia não fazer nada no caso de desobediência. Você chega lá no céu e olha lá um cara que não está com as vestes brancas, que é o que? O sangue do cordeiro. Olha Deus, como é que ele está aqui? Ah, eu fiquei tanto dó do Felipe. O sangue não estava lá, mas na hora eu olhei assim e falei assim, ai, ele sofreu tanto na mão da Rayane. Entendeu? Hein? Ele sofreu tanto na mão da Rayane que eu vou conceder isso a ele. Mas Deus, o senhor não falou lá na lei que era só o sangue? Não, mas eu mudei de ideia. Não existe isso. A verdade e a santidade de Deus proíbem tal atitude. Êxodo 34, 7. Shirley, por gentileza. Êxodo 34, verso 7. 6 e 7, por favor. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E passando o Senhor Deus por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, até que medida?
A justiça dele, o decreto dele. Ele é compassivo nessa medida, ele é clemente e longânimo na medida que ele estabeleceu. Ele é grande em misericórdia e fidelidade na medida que ele definiu. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações porque ele assim definiu. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado porque ele assim o definiu. Ainda que não inocente ou culpado, você continua sendo culpado das suas transgressões. Ele olha para você e sabe que você adulterou, que você mentiu, que você roubou, que você deu falso testemunho. Todas essas coisas ele sabe. Para aqueles que são salvos, há o sangue do Cordeiro que faz o quê? Elimina o quê? O preço do pagamento, da punição. A própria natureza santa de Deus não permite que ele deixe o pecador sem punição. Se ele deixar o pecador sem punição, ele deixa de ser Deus. Garantia. Você vai lá e compra um eletrodoméstico, e aí você compra um carro, sei lá, qualquer coisa. E aí ele fala assim, olha, há um código de defesa do consumidor. Você, dentro desse período, você pode fazer isso. Você tem direito a isso. Você compra um produto pela internet e não gostei. Você tem direito a devolver, você não tem que dar satisfação por que você está devolvendo. Mas e se passa o tempo estabelecido? Aí você não tem mais direito. Você compra um celular e aquele celular não é aquele celular que você queria. O que você faz? Devolve. Se você fica com esse celular, passou dos 7 dias, ele tem algum defeito, você não adianta querer devolver. Você tem que ir para a assistência técnica. Porque o quê? É todo um regulamento. Deus, ele estabelece o regulamento para que ele possa agir, não para controlar ele, mas que a gente possa entender qual que é a forma de agir dele. E aí ele age dentro daquele princípio que ele estabeleceu. Ira de Deus. A ira é o aspecto da sua justiça que trata da retribuição dos ímpios. Isso não vale para você como salvo. Isso que nós vamos falar agora, ira de Deus, não faz referência a você como salvo. Porque a ira de Deus que ia se manifestar sobre a sua vida, já foi manifesta sobre Cristo. Sobre Cristo. Alegrou Isaías, alegrou o Senhor moê-lo. O Senhor, ele moeu Cristo para você não receber a ira dele. Isaías 53, 10, nunca mais esqueci. Vamos viver, né? Nunca sua ira tem a ver com a justiça remunerativa, não tem a ver com salvos, que recompensa os justos, nem ela vem sobre aqueles por quem Jesus Cristo morreu. A ira é uma manifestação da justiça divina contra os violadores da sua palavra e para quem não há manifestação da sua misericórdia, sangue de Jesus. Apesar de você olhar para a sua vida muitas vezes e falar assim, a minha vida está numa miséria, está uma desgraça, o meu marido não presta, o meu pai não presta, minha mãe não presta, o meu trabalho não presta, o país que eu vivo não presta, a comida que eu como não presta, Deus está irado comigo. Deus não está irado com você. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. E Deus, ele põe pessoas que são carrapicho na sua vida. Não estou falando de você, não olha para mim com essa cara, entendeu? Deus põe carrapicho na sua vida, pessoas para você ser o quê? Tratado, e não para você ser miserável. Porque ele tem que cuidar do seu caráter, para o seu caráter ser forjado a um caráter de Cristo. Ai Deus, que miséria! Aquilo que está ali, Deus fez para que você seja tratado. Não quer dizer que o próximo, que está sendo a pedra de tropeço, ele vai para o céu porque está cumprindo uma ordenança de Deus. Ele pode estar sendo uma pedra de tropeço da sua vida apenas para te forjar. Aconteceu isso Nabucodonosor, Faraó no Egito e muitas outras pessoas. Ciro, rei da Pérsia. Essas pessoas são colocadas na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso meio social, para que nós sejamos forjados
Deus está no controle de todas as coisas. Isso não é manifestação da ira de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Porque Deus é santo, Ele não pode deixar de punir o pecado. Essa punição é vista na Bíblia como Deus derramando a sua ira contra os pecadores. Esse é um assunto que não causa bem-estar a muitos crentes, porque por causa das suas falsas concepções de Deus. Ai, Deus é aquele Senhor bonzinho, cabelinho branco, barbinha branca. Oh, meu filho, vem aqui. A gente olha os adoradores extravagantes dos dias de hoje. Eu vou entrar na sala do trono e vou pular no colo do papai. Gente, não acontece isso nem com Jesus Cristo. Não existe isso. A figura de Deus, ele usa uma palavra que a gente nem sabe o que é, né? Imarcessível. Deve ser uma coisa bem difícil, né? De alcançar. Inalcançável. E as pessoas falam em entrar na sala do trono e pular no colo de Deus. Não existe isso. Aqueles querubins e serafins que estão na frente dele, com duas asas, eles tampam os pés, com duas asas eles cobrem o rosto, porque eles não podem contemplar Deus, e com duas asas eles vão, e você vai entrar na sala do trono e pular no colo do Pai. Esse é um assunto que não causa bem-estar nos muitos crentes, por causa das suas falsas concepções de quem é Deus. O cara lá de cima, o chegado, o meu irmãozão, o brother. É lamentável ver na igreja pessoas tentando desculpar Deus por Ele mostrar a sua ira, como se isso fosse falha do seu caráter, e as pessoas fazem isso. As pessoas, elas procuram de alguma maneira buscar a desculpa de Deus. Ó, Deus, Ele estava irado naquele momento. Elas confundem a ira de Deus com a ira humana. Deus é o santo legislador e tem todo o direito de mostrar o seu desprazer para com o pecado. Se você é uma pessoa organizada, você vai entender isso. Pessoas organizadas, esse exemplo é para vocês. Você arruma a sua casa e coloca direitinho. Aí a faxineira vai lá, ou um terceiro, e move aquela coisa que você colocou tão perfeita daquele jeito. A faxineira adora fazer isso. A faxineira, ela olha e fala assim: essa coxa não tá boa, eu quero pôr outra. Ou eu quero colocar o travesseiro por baixo da fronha, em vez de colocar por cima como ela gosta. E aí você olha para aquilo e fala: por que ela fez isso? A faxineira lá em casa, que vai lá, a panela era para colocar aqui, ela decide colocar no lugar porque ela acha que é melhor. O tempero mexe lá. Da mesma maneira que nós temos o direito de mostrar o nosso desprazer em relação à desorganização, Deus também em relação ao pecado. As Escrituras não escondem esta face de Deus. A realidade da ira de Deus é algo dominante nas Escrituras. O próprio Deus não se envergonha de proclamar a sua ira e o furor que lhe pertencem. Deuteronômio. Rayane, você que sabe tanto Deuteronômio. Não, Rayane não. Consegue aí, Esther? Sim. Deuteronômio 32. Não foi 5 primeiro? 39. 32, 39? Não, Deuteronômio capítulo 32, versos 39 a 43. Desde agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu viro e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanta a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. E se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. 43, né? Por favor. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que diz: eu mato e faço viver, eu firo
e eu saro. Aí você olha e fala assim: Satanás, você me deu essa enfermidade. E ele fala: eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu levanto as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna. Ele está falando: eu prometo, pelo meu nome, pela minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. De quem ele está falando? De quem ele está falando? Alô? Câmbio. De quem ele está falando que ele vai exercitar o juízo, praticar a vingança? Com os ímpios. Todos aqueles que não são lavados pelo sangue do Cordeiro, são eles que vão fazer. Embriagarei as minhas setas de sangue, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ele está falando que ele vai pegar a flecha dele no cara que está morto, vai fazer assim para matar outro. Esse é Deus. E aí as pessoas acham que Deus, ele é o bondoso velhinho. Ele é a figura do soldado, que ele, para mostrar a impiedade dele, ele já tinha matado alguém no chão, que estava esvaindo em sangue. Antes dele atirar a próxima flecha, ele pega a flecha dele, passa no sangue que está ali do que já está morto, para matar o outro. Isso aí, dentro de um contexto humano, é agressivo. A respeito pelo morto, não tem respeito não, porque ele é Deus. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos continuar falando sobre a ira de Deus. Uma ira de Deus que é real. Uma ira de Deus que não é historinha. Uma ira de Deus que só não vai vir sobre a sua vida se você tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Senão ela vai sobre ele. O que você pode fazer? Buscar a misericórdia dele. E dia após dia, se curvar perante o Senhor e falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. É a figura de Davi perante Natã: pequei. E pequei contra o Senhor somente. Ele adultera com Batseba, ele manda matar Urias. E quando ele é confrontado por Natã, ele não reconhece nem o pecado dele horizontal. Ele vai direto para o Senhor: Senhor, eu não pequei somente contra o povo, que eu sou rei. Eu não pequei somente com Batseba porque eu tive relação sexual com ela casada. Eu não pequei contra Urias, que era meu amigo e eu matei. Eu não pequei contra os filhos, se havia, eu não sei se havia filhos de Urias. Primeiramente eu pequei contra o Senhor. E contra o Senhor eu me arrependo. Nós temos que dia após dia entender que essa ira de Deus, ela é real. Ela é real. E mesmo que você, como salvo, não seja passível de receber a ira de Deus, há consequências do pecado, que às vezes podem ser tão amargos, humanamente falando, do que a manifestação de ira de Deus. Humanamente falando, porque no dia do juízo a gente vai ver a diferença. Mas aqui na terra, os seus pecados, eles têm consequências. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Senhor, porque o Senhor manifesta a Tua justiça. Enquanto nós vemos, Pai, a nossa sociedade totalmente corrompida, nós vemos, Pai querido, muitas vezes os juízos sendo executados, Pai, de uma maneira injusta. Pessoas que deveriam, Pai, ser defensores da justiça, não o são. E nós podemos pensar em toda e qualquer figura de autoridade, sejam figuras constituídas, sejam figuras ordenadas, sejam figuras empossadas. Nós vemos a injustiça, Pai, de todas as formas e em todas as áreas. Mas nós temos que crer que o Senhor é aquele que retribui, Pai, com a sua ira, aqueles que são pecadores. E nós, como salvos, Pai, nós, como lavados e remidos no sangue do Cordeiro, possamos nos conscientizar do perigo, não da ira do Senhor, porque dessa nós somos livres, mas da consequência dos nossos pecados, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.